Olá! Olá, protagonista da sua história! Boa tarde! Lindo dia de sol! Domingo maravilhoso! Aqui em São Paulo, há dias que não chove, gente! E olha que nós estávamos ficando mofados de tanta chuva. Mas hoje é domingo e o que está nos reservado aqui em São Paulo é sol com ventinho, calorão. O que está reservado onde você está? Tempo nublado? Tempo frio? É noite onde você está? Está nevando? O mundo externo, ele interfere em nós, sim. Mas quem tem o comando sobre nós, sobre nossas emoções, somos nós mesmos. Então, não é porque você imaginou um domingo ensolarado e amanheceu um domingo chuvoso e nublado que você ficará, por consequência, triste, irritado, magoado, depressivo. Não. Somente acontece com você o que você quer, o que você permite que aconteça. Caso contrário, a interferência externa, ela é uma interferência. Eu permito que ela entre na minha vida se eu bem quiser, ou eu vou permitir que ela comande a minha vida. Coisas para nós pensarmos. Uma pergunta ontem, Franciane Peinado me fez a seguinte pergunta: Melcina, por que a gente planeja, escreve tudo direitinho o que vai falar num seminário, numa apresentação, ou até numa live, e na hora H sai tudo diferente? Qual é a questão da memória aí? Nenhuma. É interessante nós pensarmos o seguinte: você tem uma apresentação a ser feita, você planeja essa apresentação. Isso é o racional. Você planeja, você escreve, você desenha isso no sentido de esquemas, ou você faz um texto, você diz assim, bom, então o que eu vou falar, o tema é este, eu vou abordar desta forma, eu vou gastar tantos minutos, eu vou fazer assim, assado, tal. Você lê, você conhece o assunto, você já está, mais ou menos, você já fez alguns, bom dia, Paula Zaidan, bem-vinda, você já fez alguns ensaios, então tá tudo ok, tá tudo certinho, o conteúdo, tudo certo. Só que tem um detalhe, o ser humano é criativo. O cérebro é neuroplástico. O que significa isso? Ele tem a flexibilidade neurológica de adaptar, bom dia, Márcio Moreno, de adaptar aquilo que você programou racionalmente, adequando esse seu discurso, como eu falei na memória de ontem, que é a memória discursiva, a maneira como você vai falar, mas o conteúdo vai sair de acordo com o ambiente, de acordo com o que você está sentindo, o que você está captando do momento, como você está no momento. Então, não é nada inédito a pessoa pegar e falar assim, nossa, eu programei e tal, fiz uma palestra, dei uma aula. O Douglas Silva, que está aqui assistindo, ele é professor, um excelente professor, trabalhei com ele. Juliane Costa também, minha prima, olá querida, bom dia, também é uma excelente professora. O Márcio, ele também é trainer de SAP. Então, assim, são pessoas... A Paula Zaidan, que é uma comunicadora, que pelo menos que subiu aqui eu vi que estão presentes, o que acontece? Essas pessoas, elas sabem do que estão falando, só que na hora H é o momento, é o instante. É você com essas memórias e esse conteúdo racional, mas as suas emoções e a emoção de quem está com você. É o que você sente no relacionamento com o outro. Então, Franciane, nesse momento, muitas vezes o que você programou não é o que você disse naquele momento. Todas as vezes que eu acabo uma live, eu publico, depois eu me sento e vou assistir. E eu falo, nossa, Melcina, você falou isso? Valtódio, todinho, parabéns! Outra pessoa que eu conheço fantástica, um excelente profissional, Valtódio.
Ele é um gerente competente pra caramba. Então, o que que acontece? Às vezes eu tenho que assistir a live e falo, nossa, eu falei isso, eu falei aquilo, nossa, eu não tinha programado. É o momento. Quando eu estou fazendo a live, vai aparecendo aqui as pessoas que estão assistindo, né? Algumas eu não percebo, outras eu leio tal e vejo. Na hora, eu me conecto com você. E quando eu me conecto com você, eu já me lembro, ó, o Danete foi meu colega. Então, assim, eu já me conecto com essa energia, o discurso vai se adaptando. Isso faz parte da vida. Então, Franciane Peinado, o fato de você programar, de você conhecer o conteúdo e na hora H sair diferente, fique tranquila. Saiu como deveria acontecer, para entrar em sincronia com as pessoas que estão te ouvindo, que estão participando com você naquela apresentação. E aí, me deu um acesso de tosse, então não sei se vai sair afinado, mas a live de hoje é memória prospectiva. Então existem umas músicas que são bem interessantes e que ilustram bem o que eu vou falar. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Ou ainda, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Quando nós pensamos nessas músicas cantadas, né? Não pela minha voz, mas cantadas, a gente pensa assim, nossa, que música linda, é gostoso dançar, a gente já festejou muita coisa com essas músicas. Mas quando nós pensamos no que elas estão dizendo, no poema que está ali implícito, a gente começa a perceber como nós somos levados a não fazer uso da nossa memória prospectiva. Como a mídia faz com que nós não levemos isso em consideração. Mas, Milcina, o que é memória prospectiva? É a memória de futuro. É a organização neurológica que nós temos em relação ao nosso futuro, em relação às atividades que nós temos para fazer, aos nossos compromissos. À medida que você tem um compromisso, então ontem eu fui dormir, quer dizer, essa madrugada eu fui dormir, sabendo que às 12 horas eu tinha esta live para fazer. O conteúdo já está ok, a programação está ok, eu só teria de fazer a lozinha, escrevendo em verso, tal, invertido, né? Porque no meu celular, se eu escrever do jeito que eu tenho que escrever, sai torto, ó. Então, para que você leia o que você está lendo, eu tenho de escrever espelhado. Tudo bem, só que eu acordei 11 horas. Por quê? Porque o meu cérebro me acordou 11 horas, sem despertador. Acorda, Milcina, tá na hora. Que foi a hora que eu postei para vocês fiz um post e que eu fui tomar banho, fui me arrumar para estar aqui agora. Então, o nosso cérebro, ele sempre acusa, sempre sinaliza para nós aquilo que nós já previamente agendamos. Se você diz, preciso acordar às 6 horas da manhã e vai dormir, às 6 horas da manhã você vem à consciência. Você vem à consciência, abre o olho, mas o que é que nós temos o péssimo hábito, vício de fazer? Ai, o celular ainda não despertou. Ou na época, não tem, o despertador ainda não tocou. Ai, posso dormir mais um pouquinho. Você perde a hora. Então, o nosso cérebro, ele já está devidamente programado, em essência isso, gente, é o cérebro humano, é o nosso cérebro racional, é o nosso cérebro trino, ele está programado para a atividade de nos despertar na hora correta e nos sinalizar para os nossos compromissos. Ah, Milcina, não. Se eu não tenho a minha agenda, eu não me lembro de nada. Se eu não uso meu celular, eu não me lembro de nada. Isso é desculpinha. Isso é desculpinha.
Isso são muletas que ao longo do tempo foram criadas para nos acomodar. Triste ouvir isso, né? Por quê? Porque nós estamos cada vez mais acomodados. Acomodados a ponto de programar o celular para nos dar lembretes um dia antes, uma semana antes, um dia antes, 3 dias antes, horas, minutos antes do compromisso. Deste modo, você não aciona a sua memória prospectiva para fixar aquela informação, aquele compromisso que você tem. Por quê? Porque você delegou o compromisso para a máquina. Você delegou o compromisso para a agenda de papel. Você delegou o compromisso para o Outlook. O compromisso é seu. Você tem uma ferramenta poderosa que não atrasa, não adianta. Ela é precisa para guardar a sua memória prospectiva, que é a memória de futuro, para guardar a sua memória de longa duração, de curta duração e a sua memória rápida, ultra rápida. Então, quando você fala assim, mas eu me esqueço sempre, você se esquece porque não é sua prioridade. Você esqueceu daquele compromisso, você se atrasou naquele compromisso porque não era sua prioridade. Abre parênteses. Muitas vezes nós saímos com tempos assim, certo? Prevendo já um possível atraso por conta do quê? Do trânsito, do transporte público, das eventualidades que acontecem do ponto de partida até o ponto de chegada. Isso é uma coisa. Eu saio no tempo ideal, com aquela antecipação, mas no meu transfer acontecem sinistros inéditos que fazem com que eu chegue com algum atraso aqui. Olá, Cíntia, bem-vinda. Isso é um detalhe. Agora, o que nós não podemos é sair atrasados do ponto A, chegaremos mais atrasados ao ponto B e ainda falando assim, desculpa. A culpa é sua. E não é o outro que tem que tirar de você a culpa. Porque desculpa é, tira de mim a culpa. Não, a culpa é sua sim. Você não se programou direito. Mas não é que o teu cérebro não estivesse programado certinho para aquilo. Ele tanto estava programado que ele sabe o tempo que você demora para tomar um banho, para se maquiar, para se vestir, para escolher o sapato, para trancar a casa, para ir da casa até o ponto do ônibus ou para ir da sua casa até a garagem, retirar o carro, pôr o carro na rua. Ele sabe tudo isso. Ele sabe, inclusive, o tempo de percurso de onde você está até onde você vai, porque o cérebro, ele tem a capacidade da abstração. Ele conhece mais de distância, de tempo, de velocidade que você possa supor. Então, vamos exercitar essa memória prospectiva com saúde, adequadamente. É uma ferramenta nossa. Tá aqui dentro da minha, da sua, da nossa cabeça. Agora, excesso de compromissos, excesso de atividades, isso faz com que você se atrapalhe, é verdade. Então, o que é ideal? Você saber priorizar as suas atividades. E isso é tema de uma outra live que vem logo por aí. Entendeu? Até agora, nós estamos falando daquilo que você tem de ferramenta dentro de você para trabalho. Então, vamos relembrar um pouquinho? Memória ultra rápida, de meio a 2 segundos. É a memória da urgência, é o telefone que você vê no trânsito e você repete 3 vezes, você sabe qual é esse número, na primeira oportunidade você para o carro, ou você pega um papel, ou anota no celular aquele número. Memória de curta duração, é aquela memória de horas. Regina, que legal que você está aqui. É aquela memória que faz com que você se lembre que você acordou, que você fez, você escovou os dentes, foi ao banheiro, você vestiu, você comeu. É aquela memória que sabe qual é o tempero do que você está comendo. É a memória de curta duração.
Depois nós temos a memória de longa duração, aquela que conta a sua história de vida. Olha que legal. É aquela que você traz lá do útero, primeiras, ok? E temos a memória discursiva, aquilo que, quando eu vou começar a falar, o meu cérebro já sabe. Se aquele conteúdo é para ser pronunciado, comunicado, descrevendo, narrando, argumentando, dialogando, essa adaptação do discurso. E agora, a memória prospectiva, que é a memória de futuro, é a nossa agenda ultra poderosa Fudidovsky, que está aqui dentro de cada uma das nossas cabeças, pequenas, médias ou grandes, carecas, cabeludas, não importa. Não importa a parte externa dessa cabeça. Dentro é tudo igual. Como é que nós usamos é que é a diferença. Então, comece a exercitar a sua memória prospectiva. Sinta a sua memória prospectiva. Sinta qual é o seu tempo. Respeite o seu tempo. Qual é o tempo entre eu acordar, eu despertar, eu fazer as minhas orações ou minha meditação, seja lá o que for, eu tomar meu banho? Quanto tempo eu demoro? Respeite. E o exercício para amanhã é o seguinte, amanhã é segunda-feira. A hora que você for dormir, tudo pronto, tudo certo, desliga a TV, desliga celular, não fica com o celular muito tempo lá olhando, isso tudo não dá qualidade de sono. Então você já deixou o seu celular programado lá, certo? Então programou o celular para 6 horas para despertar. Respira e aí você fala assim, eu quero despertar às 5 horas e 50 minutos. Eu quero despertar às 5 horas e 50 minutos. Repita isso umas 3 a 7 vezes. E durma. A hora que você acordar, que você percebeu que você veio à consciência, acorda, se mexe, dá uma olhada no celular, veja que hora é. Pode ser que seja, de repente, 3h50, 4h50 ou já 5h50. O seu relógio interno vai precisar ir se adaptando ao nosso relógio externo, que hora é verão, hora não é verão. Isso ele precisa, meu tempo de live, ele vai precisar se adaptar. Mas exercite isso. Pelo menos 7 dias seguidos. Exercite o seu horário de despertar. E vá contando para mim como estão acontecendo essas evoluções, o que está, para que eu possa ir te ajudando a ir ajeitando esse seu relógio interno, essa sua memória prospectiva. Pessoas, já fez isso? Funciona? Uau, Paula, então continua fazendo, que é por aí. Para que a gente tenha constância, precisamos treinar sempre, repetir sempre, para que o cérebro pegue, capte e fixe este novo hábito. Pessoas, desejo a vocês um excelente domingo, um domingo maravilhoso, com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês sentem bem. E se você estiver sozinho, uau, com a pessoa que você mais ama, a sua melhor companhia, a pessoa mais bacana que existe, que é você mesmo. Uma excelente semana, nós nos vemos amanhã, segunda-feira. Hoje à noite, às 21 horas, eu vou estar lá na fanpage do Instituto falando sobre disciplina e organização. Outra coisa interessante que tem tudo a ver com a memória prospectiva. Se você puder, se fizer sentido para você, passa lá que eu te espero. Um abraço carinhoso. Nosso exercício, respira. Estamos vivos! Kaizen, melhoria contínua, porque o melhor ainda está por vir. Hashtag eu creio nisso. Até amanhã, até daqui a pouco, até o tempo necessário para nos reencontrarmos. Beijo.